Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquelas boas histórias entre amigos. E o nosso convidado de hoje, ele é bauruense, advogado, especialista na área empresarial, professor, tem muita coisa boa para contar para a gente. Então nós vamos falar com ele, com Paulo Freitas, que vai trazer mais informações e contar um pouquinho da sua história para a gente. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui nesse programa tão especial, agradeço mesmo. A gente que agradece, né, por poder conhecer então um pouquinho da sua história, que é do Paulo Henrique de Souza Freitas. A gente quer entender um pouquinho quem é, né? Inclusive esse bauruense, né, que faz história na cidade e também a nível internacional. Conta pra gente. Eu nasci aqui em Bauru, a minha infância toda foi aquele jeito de brincar na rua e eu frequentava o clube para jogar basquete. Então eu jogo basquete até 12, 13, quase 14 anos. Fui campeão do estado em 79 pelo Luz e depois, um pouco mais velho, acabo, né, fazendo o colegial e entro na faculdade muito novo, com 17 anos, e fui fazer estágio. Depois disso, fui trabalhar numa das maiores empresas de Bauru, no departamento jurídico. Depois disso, eu me caso, logo eu me caso relativamente novo, com 23 anos. A minha esposa Ingrid tinha 21 na época, hoje eu tenho 3 filhos, e depois disso nós somos fruto de uma terceirização. Nós sugerimos na época para a empresa para nós terceirizarmos, na década de 90, isso foi quando começa essa questão da terceirização de empresas de vigilância, limpeza, advocacia, e nós terceirizamos em 92, eu mantive nesse escritório até 2004, em 2004 até hoje, deu 21 anos, né? Agora, esse mês passado, o escritório completou 21 anos, que é a Freitas Martinho Advogados, que é o escritório que eu sou sócio hoje e que nós advogamos em várias áreas, mas nessa área empresarial com uma ênfase maior. Bacana. Traz pra gente quais são as áreas, então, de atuação, pra gente começar a entender um pouquinho eu mais sempre brinco, alguém vai ficar bravo comigo, né, que eu brinco que a gente faz capinação de terreno, limpeza de pele, né, rebaixamento de guia. Estou brincando, não é isso. A gente sempre teve essa concepção de que no interior é um pouco mais difícil de você ter uma especialidade de uma especialidade. Não que não haja, tem excelentes profissionais aqui em Bauru que têm isso, então... Mas eu digo que, de uma forma um pouco maior, então, a gente acaba tentando ou sendo uma questão um pouco abrangente. Tem escritórios em São Paulo, em outras capitais, que a gente chama de full service, né? Que seria todas as áreas. Eu não acredito que o escritório seja plenamente full service, porque tem áreas super, ultra específicas, assim, que para o interior isso às vezes não comporta. Mas também não é uma questão de, tipo assim, fazer dedinho da mão esquerda. Tipo assim, você tem uma questão um pouco diferente. Eu brinco que uma vez a gente advogou para banco muito tempo. Hoje, nesses 21 anos, a gente não advoga para banco, né? A gente só advoga contra banco. Mas eu lembro que uma vez nós penhoramos lá um taco de golfe de mão esquerda, na época. Então, a gente imagina um leilão de taco de golfe de mão esquerda. Quer dizer, você tem um público ultra reduzido. Então, imagina há 20 e poucos anos atrás você levar para leilão um taco de golfe de mão esquerda. Então, eu brinco que nós não temos muito... Não é que pode até ser, mas é mais difícil você conseguir ter uma abrangência um pouco maior em várias áreas no interior, entendeu? Então, e como nós advogamos para várias, né, cidades e tudo mais, mas acaba que o nosso nicho maior é aqui no interior, aqui em Bauru e região. Doutor Paulo, o direito escolheu o senhor ou o senhor escolheu o direito? Como que foi eu acho esse namoro, essa decisão? Às vezes, se eu falar isso daqui, minha mãe vai ficar brava comigo, entendeu? Mas, na verdade, eu imaginava que eu ia fazer engenharia, né? E acabou que, naquela época, não que era costume você ter que fazer um cursinho e tal,
Mas eu lembro que eu presto o vestibular para engenharia e na USP não passo. E aí você normalmente faria um ano de cursinho. E aí a minha mãe sugere, eu falo, por que você não pensa em fazer direito? E aí eu vou e presto o vestibular na IT e passo. E aí eu entro com 17 anos, então eu era um dos alunos mais novos na turma. Na época não tinha turma de manhã, era só à noite, então eram 200 alunos, 100 em cada classe, né, do primeiro ano da IT. E eu era um dos alunos ali, um dos mais novos. E aí eu faço essa carreira, vou depois para a empresa e acabei fazendo a parte do direito empresarial. Até aproveitando a questão, né, da formação, de que forma que ela contribui, né, para a sua atuação em diversas áreas, inclusive, e também até mesmo atuação internacional, correto? É uma parte, às vezes, é a parte de direito internacional, porque, lembra, o comércio exterior, ele é como se eu tivesse, por exemplo, agora de manhã eu estava no Paraná, tudo bem? Eu leciono lá na faculdade em Jacarezinho, que é uma estadual. Até gostaria de passar aqui que todo mundo às vezes pensa, o mestrado é caro, o doutorado é caro. Aqui a 150 quilômetros de Bauru, nós temos uma universidade pública com mestrado e doutorado de graça, graduação, mestrado e doutorado de graça. Então, às vezes tem uma oportunidade e é muito próximo. Então, hoje eu saí daqui logo 6 e pouco da manhã, eu dei aula lá de manhã, voltei e vim agora aqui no programa. Então, eu acho que essa parte de direito internacional, por exemplo, do mesmo jeito que eu vendo uma mercadoria para o Paraná, eu posso vender uma mercadoria para o Paraguai, para a Argentina. A diferença é que eu tenho uma legislação né? Então, se eu estou no Mercosul, se eu estou num bloco econômico diferente. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, essa parte de direito internacional, para alguns parece que é um certo vilão, e na verdade não é. Você precisa entender do mesmo jeito que eu entendo a legislação de um outro estado, não é isso? Eu tenho critérios. Agora, com a reforma tributária, isso tende a mudar. Mas, de uma forma em geral, você tinha várias micro-legislações dos estados. E no direito internacional é semelhante. Então, por isso que você tem alguns meios de solução de conflitos diferentes. Tem a parte dos contratos, em que você coloca cláusula que não necessariamente é um juízo fórum, e sim uma arbitragem internacional. Você tem alguns critérios que isso possibilita. Então, a atuação nossa também tem esse viés, às vezes, um pouco para essa questão de direito internacional. E por que o senhor decide lecionar, dar aula? E qual a importância na sua vida, inclusive? Eu não sei, às vezes outros advogados, juízes, promotores, delegados que estão nos ouvindo, eu acho que a minha vontade sempre foi voltar a dar aula onde eu estudei. Então, logo no começo, eu vou dar aula na Unip, é isso, porque era mais difícil entrar para dar aula na IT, né? Ainda mais recém-formado e tudo mais. Então, teve um período, aí eu fui contratado na Unip, quando a Unip veio para Bauru, e logo 2000, acho que 99, 2000 e pouquinho, abre uma possibilidade da IT, e a IT me chama para eu lecionar lá, e o escritório é advogado da IT em algumas causas, desde 98, mais ou menos. E aí eu passo a advogar, a lecionar na IT, aí eu pedi afastamento, acho que em 2009, e agora, uns 2, 3 anos atrás, eu me demiti lá, a gente fez um acordo, então eu fico lá em Jacarezinho. Mas eu acho que é mais isso, é a vontade do aluno querer transmitir alguma coisa, e às vezes na própria faculdade que você estudou. Acho que é um reconhecimento você fazer isso. Eu acho que a vontade é realmente tentar transmitir esse conhecimento. Importantíssimo, tá? Já aproveitando a junção, como advogado e professor, para quem está iniciando nessa carreira ou tem o desejo de seguir na área da advocacia, ou seja, como professor, quais dicas ou qual dica deixaria para quem nos acompanha? Eu vou falar um negócio. Hoje, você tem biblioteca internacional e nacional à disposição de graça na internet. Você tem livros, você tem julgados. É uma coisa assim que eu tento falar para os alunos. Você entra no site do STJ, que é o Tribunal da Cidadania. Hoje, a maioria dos cidadãos
conhece a composição do Supremo Tribunal Federal. Não é isso? Várias pessoas, vários nomes do Supremo nós temos. O STJ é o Tribunal da Cidadania, onde há uma... tipo assim, os julgamentos de lei infraconstitucional é feito lá. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho lá 6 turmas, tudo bem? Então, o STJ é composto por 33 ministros, dividido em 6 turmas de 5, e depois presidente, vice, corregedor e tal. Então, o que acaba acontecendo? Se você quer entender de direito civil, vamos supor, se você toda semana entrar no site, ou no YouTube do STJ, você vê os julgamentos da 3ª e 4ª turma. Se você gosta muito de penal, você entra nos julgamentos da 5ª e 6ª turma. Se você gosta de direito administrativo e tributário, você entra na primeira, está lá de graça. Assim, é real. Saiu o julgamento, está no site. Quer dizer, isso, você não conseguia pensar nisso há 20 anos atrás. Então, a gama de informações que nós temos hoje, mas existe aquela história assim, eu vou ter um chip que vão colocar na minha cabeça, não tem chip para colocar na minha cabeça. Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso assistir o programa. Por exemplo, tem vários no YouTube, várias palestras, vários professores, independentemente de você pagar, isso está à disposição. Eu lembro que quando a gente divide o escritório, que a gente sai da Tilibra em 92, uma das primeiras honorários que nós recebemos, nós compramos um livro de tributário que tinha sido editado 2 anos antes, ou seja, imagina, era um julgado de 3 anos antes, porque o julgado ia aquilo ali para a gráfica rodava vamos supor, a jurisprudência para circular então aquilo ali já estava com um delay de 3 anos, 2 anos e pouco. Hoje, é na veia. O julgamento, por exemplo, amanhã eu vou para São Paulo, vai ter um julgamento. Pode ser que à noite o julgamento já esteja no sistema. Então, hoje, os alunos, quem está me assistindo, advogados e tudo mais, eles sabem, é uma velocidade enorme. Mas essa velocidade eu vejo como um lado bom para nós e não como um lado ruim. Tem gente que fala, mas está muito rápido. Não, mas essa velocidade era tudo que eu queria. Se eu tivesse isso há 30 anos atrás, pode ser que a gente estava mais estressado, tinha que pôr um ansiolítico debaixo da língua, tinha que pôr 2, né? Tem que tomar 1, tem que tomar 2 agora. Não é isso? Mas era uma coisa bem... Então eu vejo para esse aluno, para esse candidato, para quem está pensando em fazer, existe uma oportunidade muito grande. A informação tem com facilidade para quem quer realmente seguir na carreira. Muito. E pensando em desafios, inclusive na área também da governança, ESG, né? Gostaria que mencionasse um pouquinho também a respeito e também as alegrias que o direito proporciona para a sua área. Eu fiz o meu doutorado, eu faço o mestrado na primeira turma aqui da IT de mestrado, que, salvo engano, foi em 98, e eu acabo, acho que 2000 e pouquinho, e aí eu já entro no doutorado em São Paulo, e aí a minha tese de doutorado foi um direito de minoritário nas sociedades com um foco em governança corporativa. Naquela época, eram poucos que falavam disso de governança corporativa, porque a governança corporativa, para alguns, é muito mais administração de empresa do que direito. Mas eu preciso colocar isso materializando num acordo de cotista, num acordo de acionista, fazer a sucessão das famílias. Então, você amarra isso por documentos, ou por contrato social, ou por estatuto, por acordo de cotista ou acordo de acionista. Então, eu fui escrever isso praticamente há 20... Eu acabo o doutorado em 2003, eu entro em 2001, nós estamos falando aí 22 anos, mais ou menos. Então, isso é uma coisa. Agora, essa governança corporativa, o G do ESG, né, o Environment, Social e Governance, que é meio ambiente, social, que é a parte do empregado, né, dessa parte toda de direitos humanos, para empregado, agora vai ter a NR1, vai ter não, já era para estar valendo, aí eles alongaram a vigência agora para o ano que vem e tal. Então, essa parte do S. E a governança é isso, como é que eu tenho um tratamento entre os sócios ou os herdeiros, como é que eu trato isso? Imagina 2 irmãos que um vai poder deixar de ser sócio, o outro vai falecer, como é que eu trato com meus sobrinhos? Como é que eu trato com os filhos do meu sócio, se os filhos do sócio entram, se não entra. Então, isso é governança. Então, esses critérios
envolve muito a parte de reputação, e ESG é reputação, é credibilidade, você gera valor agregado para a empresa, para um valuation da empresa, quer dizer, se um dia eu vou vender, se eu não vou, você tem uma expressão que a gente costuma usar, né, nessa parte, quando vai valorar a empresa do goodwill, que é esse futuro, né, esse bom futuro. Então, essas expressões, você liga muito a parte do direito com a parte de administração de empresa, que foi não vou falar que é uma sorte, porque entrar no doutorado não é sorte, você tem que entrar. Mas quando eu optei por essa parte de mercado financeiro no doutorado, era uma coisa até então incipiente. Para o interior, principalmente, né? Nessa parte eu sou doutor em direito comercial. Na época não tinha havido a mudança, né, para o direito empresarial, que vem depois de 2000 e tal. Então, essa é uma conotação um pouco de direito... Até aproveitando, então, dessa questão do direito mais comercial, né, empresarial, com a sua experiência, quais são os principais erros que o senhor observa que é cometido pelas empresas, né, principalmente em negociações societárias, assim? Então, eu falei hoje na aula, um exemplo. Imagina um casal, marido e mulher, tudo bem? Eles têm um negócio juntos. Por algum motivo, ele vai poder se separar, ela vai poder se separar, ela vai poder ter um outro caminho. É muito difícil marido e mulher fazer um acordo de cotista, ou um acordo de acionista, só para entender. O acordo de cotista na limitada, numa sociedade limitada, o acordo de acionista numa SA. Por quê? Porque na cabeça desse casal, até passa que eles vão poder se separar. E aí eu posso ter um pacto antinupcial. Tudo bem? Eu posso fazer uma regra de como vai ser o divórcio, se as crianças vão ficar assim ou assado, dependendo da idade e tal. Isso eu posso. Mas muita gente não se preocupa com a questão societária. E aí, quando, vamos supor, existe um divórcio entre eles, como é que eu vou dividir a empresa? Quem vai ficar com o quê? Quem vai comprar o quê? Existem algumas cláusulas que você pode pôr para minimizar esse problema. Cláusula de drag along, de tag along, de shotgun. Quer dizer, você tem alguns critérios que você pode pôr. E isso, às vezes, facilita na negociação ou na cisão da empresa. Eu estou falando porque eu falei hoje de manhã, o que você está tocando no assunto. E muitas pessoas não se preocupam com isso. E às vezes eu estou preocupado com alguns contratos e não estou preocupado com o contrato meu com o meu sócio. Porque o meu sócio, na minha cabeça, não é uma pessoa que vai poder me dar problema. E muitas vezes ele não vai dar problema mesmo. Vai ser uma solução. Olha, tudo bem, vamos separar a sociedade e tal. A minha esposa não é meu problema, mas pode ser que ela seja... Não estou falando da minha esposa, né? Estou falando no caso figurativo. A minha esposa não é problema. Mas, tipo assim, o que eu estou querendo passar é o seguinte. Numa questão, como é que eu vejo atrás da curva? Entendeu? Então eu brinco que... acho que é isso que pode ser que você me perguntou. Qual é o grande problema? É não querer ver atrás da curva. Saber separar, então, seria a questão pessoal com a profissional, no caso de um casal, por exemplo? Porque emocional. São coisas que vai poder acontecer. Tudo bem? Vai poder acontecer do casal se separar. Vai poder acontecer do casal dividir a sociedade. Vai ter vários critérios em que o advogado pode tentar ver atrás da curva. Ele não precisa ser o advogado. Pode ser um administrador de empresas que dê assessoria para esse casal, para quem for. Agora, se um casal pode se separar e pode ter um conflito, que às vezes é o que a gente vê no fórum, agora, semana que vem, vai ter uma palestra na Ciesp, que nós vamos falar de legado, em que nós não vamos levar o processo para o fórum. Por exemplo, vamos supor, um casal pode querer dirimir os seus problemas, vamos supor, numa seara não fórum, que chama-se arbitragem, uma mediação. Chama-se soluções alternativas de conflitos. Então, eu vou para um tribunal que não é togado, que a gente chama, não é um juiz de carreira. Vai ser agora semana que vem, acredito que advogados, não advogados, empresários estão convidados. A presidente da Câmara de Arbitragem Fiesp-Ciesp, né? Vai ser lá na Ciesp. O senhor faz parte também, Eu sou diretor jurídico da Ciesp aqui de Bauru. Então a doutora Lília vem e vem um colega advogado de Bauru, doutor Felipe, e nós vamos falar sobre isso. Para eu levar esse conflito, que normalmente vai para o fórum de questões familiares, sucessão nas empresas,
você não necessariamente, como é um direito disponível, você não precisa levar para o fórum, você pode levar isso para um ambiente que não seja fórum. Essa assessoria preventiva tem a sua grande importância. Muito, porque é mais ou menos isso. Você consegue, às vezes, num contrato social, num acordo de cotista ou num acordo de acionista, colocar aquilo que seria um motor de um carro mediano, você põe um carro mais potente. Entendeu? Porque as pessoas acham que a lei tem todos aquilo que você tem de alternativas. E você pode ter nessa seara alternativas que não estão na lei, mas que a lei permite que você amplie essas cláusulas. Ou seja, o legislador, no caso do Código Civil ou da Lei Societária Anônima, que é a Lei 6.404, a Lei de SA, ela tem algumas disposições para isso. Mas você pode colocar cláusulas como se você fosse fazer o vestido de noiva. Olha, eu quero mais assim, eu quero mais assado. Como se fosse o terno do marido, né? Do noivo. E no Brasil, em relação à questão burocrática, né? Gostaria que o senhor comentasse um pouco para a gente também. Ele ainda atrapalha muito em todo o procedimento, como que funciona. Mas antes, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo. Claro. Aí o senhor responde para a gente nesse volta, claro. Tá bom? Obrigado. E você continue com a gente, não saia daí. Voltamos já já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o advogado professor Paulo Freitas. Antes do nosso intervalo, havia perguntado em relação à questão da burocratização no nosso país. Mas ajuda, atrapalha, ajudar de jeito nenhum, não, né? Mas como que funciona? Eu acho que ela atrapalha, mas eu sou da época quando o próprio governo soltou, né, o ministro da desburocratização, Hélio Beltrão. Então, tem algumas pessoas mais velhas aí que vão lembrar disso. Veja bem, nós temos um tempo. Hoje, o sistema ele é infinitamente melhor do que nós tínhamos para compensar tributos, para abrir empresa, para registrar empresa. Isso é incomparável a anos atrás. E vou ser sincero, essa burocratização sempre foi um empecilho. Mas nós temos que lembrar que nós temos que fiscalizar, normatizar e aplicar sanção para isso. Nós vimos aí uma operação de grande porte que aconteceu a semana passada, em que muitos ficaram estarrecidos e viraram e falaram: mas isso só acontece porque o direito permite isso. Mas isso acontece em vários lugares do mundo. Eu posso ter um trust, um offshore, um onshore, eu ter uma empresa constituída em BVI, em Cayman, quer dizer, veja bem, isso, desde que né, nós temos, porque principalmente agora, você tem bitcoins, stablecoins, quer dizer, você tem mecanismos de fazer de maneira diferente aquilo que alguns anos atrás era mais impossível. Então, nós temos que entender esse mecanismo. Eu publiquei esse final de semana no meu Instagram uma questão do primeiro presidente da CVM. A CVM é a Comissão de Valores Imobiliários, que é quem fiscaliza, vamos supor, o mercado. A CVM foi criada em 1976, um pouquinho antes, alguns dias, 15 dias antes da Lei 6.404, que é a Lei da SA. Nos Estados Unidos, ela foi, a CVM, a SEC, né, a Securities and Exchange Commission, foi criada em 1934, 5 anos depois de 29, que foi o grande crash da Bolsa de Nova York. O que acabou? Por que eu até estou fazendo isso? O Brasil demorou de 34 a 76 para fazer uma coisa que o americano fez. E por que criou-se a CVM? Porque nós tivemos um problema na década de 70. Então, eu não culpo a desburocratização, porque eu tenho passos a ser dados, mas que tem sido dado esses passos, eu entendo que a tecnologia ela vem para auxiliar a inteligência artificial, e de que forma, né, tem ajudado, inclusive, nessa área da advocacia? Na minha cabeça é justamente isso. A inteligência artificial, posso estar enganado, mas quando eu tinha que fazer a soma naquela maquininha, algumas pessoas vão lembrar que você digitava, jogava para frente, jogava para trás, e veio a calculadora, não é isso? Quem não usava a planilha Excel e passou a usar a planilha?
Então, quando veio o programa, o software do Excel, vamos supor, como eu, que datilografava. Quando você passa aí para o computador, né, para o personal computer, não é isso? Você muda isso. Mas o que você ganhou com isso? Velocidade. Agora, existe um critério semelhante, mas eu vou ter que ter alguém por trás. Mas essa desburocratização, na minha cabeça, ela tem que ser fiscalizada, porque senão nós vamos ter problema. Ela tem que ter punição. Quem fizer de uma maneira errada tem que ser punido. Então, eu acho que é esse o recado. Tipo, é melhor fazermos na velocidade que a gente consegue fazer, com esses critérios, com essas amarras, do que nós fazermos de uma maneira muito abrupta e depois nós não conseguirmos controlar. Agora, doutor Paulo, no início da nossa conversa mencionou que a primeira opção era a engenharia, né? Depois foi seguir para a área, né? Justamente da advocacia. Fala, pô, por que não fez? Né? Mas justamente a pergunta é essa: você se sente realizado hoje na área que decidiu seguir? Eu acho que acaba envolvendo nisso, né? Eu acho que a parte da engenharia era uma questão assim, eu conhecia amigo que fazia engenharia, que queria fazer engenharia, então você acaba tendo aquela noção. E, na verdade, na década de 80, a engenharia, o direito sempre foi, mas a engenharia era uma época que nós tínhamos muita obra, aquela história toda. Então, na minha cabeça, eu acho que foi por isso. E aí o direito acabou absorvendo o dia a dia aí. E agora, quando o doutor Paulo não está trabalhando, atuando, o que gosta de fazer? Já falou para a gente que foi da área esportiva ali mais jovem. Eu gosto de correr, eu gosto de nadar, eu gosto de ouvir música, eu gosto de estudar, Mas a parte de esporte, o basquete, eu joguei muito com meus filhos, mas meus filhos, eu tenho 3 filhos, né? Uma que está em São Paulo e um mora no Rio e um outro mora em São Paulo. Fazendo um adendo aqui também, depois traz pra gente, né? Seguiram na área do pai também? Só a menina que fez direito. Como que ela chama? Rafaela. O Caio fez engenharia nuclear e o Vitor fez engenharia nuclear, mas os dois estão no mercado financeiro. Né? Os dois trabalham em operações no mercado financeiro. Não sei, espero não ter influenciado, mas eles acabaram dentro da própria faculdade, eles fizeram o Poli Rio, e aí eles acabaram enveredando por essa questão do mercado financeiro. Mas isso é o que que descontrai um pouco, é pôr o fone e correr aí um pouquinho. Faz tempo que eu não tenho, até deveria correr um pouquinho mais, né, e praticar um pouco mais de esporte, mas mas está tudo bem, não tenho problema quanto a isso, não. Muito bom. E nessa correria da vida, nessa corrida da vida, né, gostaria que, inclusive, deixasse um recado para quem está nos acompanhando, especialmente. Eu gosto do que eu faço, espero que o que eu falei aqui possa incentivar alguém a fazer aquilo que gosta. Então, essa é o meu recado é mais ou menos isso. Faça o que gosta, né? O que te dá prazer. Eu acho que ser professor, advogar, né, com os meus familiares, isso é o que me conforta e que me dá prazer. Então, eu desejo isso para vocês. Quem puder fazer o que gosta é a melhor coisa possível. E eu queria agradecer aqui de estar presente aqui com vocês. A gente que agradeço em nome de toda a equipe, agradeço inclusive no nome de quem está nos acompanhando, né? Porque que nos acompanhou e nos acompanha até aqui. E é um momento importante conhecer um pouquinho da sua história e também, por meio do senhor, algumas questões da advocacia. Isso é importante para nós também. Todos nós aprendemos todos os dias, aprendemos mais um pouquinho com o senhor. Obrigada mais uma vez por aceitar o convite. Desejo sucesso, tudo de melhor. Obrigado para vocês todos. Mais uma vez, obrigado por me convidar. Obrigada. Obrigado. E a você, vou deixando aqui meu forte abraço e a minha gratidão por nos acompanhar até aqui em mais esse episódio do Conversa Diária. Então vai ficando aqui, aquele abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.